A história antiga reserva surpresas fascinantes sobre como nossos ancestrais lidavam com a sexualidade. Nas ruínas de Pompeia e Herculano, cidades romanas congeladas no tempo pela erupção do Monte Vesúvio, arqueólogos descobriram algo inesperado. Se você está gostando deste conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal do Professor Viegas. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo histórias fascinantes como esta. No ano 79 da Era Cristã, uma catástrofe marcou para sempre a história romana. O Monte Vesúvio entrou em violenta erupção, sepultando Pompeia e Herculano sob toneladas de cinzas vulcânicas e pedras pome, preservando paradoxalmente estas cidades para a posteridade. Localizadas na região da Campânia, ao sul da atual Nápoles, estas cidades eram destinos favoritos da elite romana. Funcionavam como residências de verão, onde os aristocratas desfrutavam da brisa marítima e de liberdades que a distância da capital permitia. As escavações iniciadas nos séculos XVIII e XIX revelaram tesouros arqueológicos impressionantes. Entre mosaicos, estátuas e objetos cotidianos, destacaram-se afrescos de temática sexual explícita, surpreendendo pesquisadores e desafiando concepções modernas sobre moralidade antiga. O Lupanar de Pompeia tornou-se um dos edifícios mais visitados do Parque Arqueológico. Esta palavra latina significa cova de lobo, sendo que lupa era o termo usado para denominar prostitutas. Tratava-se, portanto, de um estabelecimento voltado ao comércio sexual. Nas paredes do lupanar, afrescos coloridos retratam figuras masculinas e femininas em atos íntimos. Estas pinturas ficavam posicionadas acima das camas de pedra, onde as profissionais exerciam seu ofício, possivelmente servindo como menu visual ou decoração temática do estabelecimento. Desde o final do século I a.C., o adultério era considerado crime público em Roma. A legislação era rigorosa e podia resultar em exílio. Porém, nas cidades costeiras distantes da capital, a vigilância moral era menos intensa e certos comportamentos eram tolerados. Os banhos suburbanos, localizados fora das muralhas de Pompeia, apresentam outro conjunto notável de arte erótica. O corredor de acesso aos banhos públicos conduzia a um vestiário cujas paredes exibiam cenas sexuais explícitas, numeradas acima de compartimentos para guardar pertences. Especialistas debatem o propósito dessas imagens nos banhos. Alguns sugerem que serviam simplesmente como marcadores para os usuários lembrarem qual armário haviam utilizado. Outros acreditam que a arte erótica era parte natural do cotidiano romano, sem conotação ofensiva ou inadequada. Diferentemente de Pompeia, que permaneceu parcialmente preservada sob cinzas, Herculano sofreu devastação mais severa. Fluxos piroclásticos e deslizamentos de lama vulcânica sepultaram completamente a cidade. Ainda assim, artefatos eróticos sobreviveram e encontram-se hoje preservados em museus. O Museu Arqueológico Nacional de Nápoles abriga a maior coleção de arte erótica de Pompeia e Herculano. Durante décadas, essas peças permaneceram em uma sala especial chamada Gabinete Secreto, fechada ao público por questões de moralidade, refletindo tabus da sociedade moderna. Desde o ano 2000, o Gabinete Secreto está aberto para visitação, permitindo acesso a esse importante registro histórico. A exposição oferece uma janela única para compreender a sexualidade e cultura romanas. Menores de 18 anos podem entrar acompanhados de um responsável adulto. A arte erótica de Pompeia e Herculano nos ensina que os romanos tinham uma relação muito mais aberta com a sexualidade do que imaginamos. Esses registros desafiam nossas percepções modernas sobre moralidade. E você, já visitou essas ruínas fascinantes? Conte nos comentários.
Curta este vídeo e inscreva-se no canal do Professor Viegas para mais conteúdos históricos incríveis.